Oi, professores, tudo bem? Estamos agora na lição 18. Aqui nós temos o gênero textual receita culinária. Receita culinária já foi trabalhado no nosso material lá também, né? Então eles já conhecem, sabem que é um gênero que tem ali uma linguagem rápida, objetiva. É um texto que faz parte do tipo instrutivo ou injuntivo, como nós falamos, né? Tem um formato específico, então tem lá o título da receita, tem o modo de preparo, né? Anteriormente tem os ingredientes todos organizados. Então, ok. A ideia aqui é que ele escreva uma receita, mas nós vamos brincar um pouquinho. A receita que ele vai escrever não é de um alimento, ele vai escrever uma receita de amor. Então, ele vai usar das características do gênero receita para explicar como ter um amor. Então, olha só que interessante, a gente vai brincar aqui com uma temática, né, que trabalha sentimentos e ao mesmo tempo com o gênero textual ali e suas características. Qual seria o planejamento? Em duplas ou individualmente, você vai decidir, professor, oriente que eles pensem. Quais são os ingredientes necessários para uma receita de amor? Exemplo, para uma receita de amor, tem que ter carinho, tem que ter amizade, respeito, abraço, sorriso. O que mais? Peça para eles irem escrevendo, anotando isso. E aí, como seria o modo de preparo dessa receita? Aí, lembre eles que eles têm que usar o verbo no imperativo, que é aquele verbo que dá ordem, faz um pedido, né? Então, por exemplo, ele poderia dizer, misture carinho com respeito, adicione abraços, aqueça com muitos sorrisos. Então, aqui ele pode trabalhar com uma grande criatividade, ok? Nesse momento, é importante que ele vá anotando, para depois, quando ele for construir o gênero em si, né, ele consiga organizar já com o planejamento feito, porque aí fica mais fácil para ele dar continuidade à escrita, ok? Muito bem. Continuando. Então, agora, ele vai fazer a escrita da receita efetivamente. E como que isso vai acontecer? Cada aluno ou dupla vai escrever a sua receita de amor. E aí, ele precisa respeitar a estrutura da receita, tá? Então, a estrutura da receita é título, né? Que seria receita de amor. Os ingredientes, oriente, que tem que ter pelo menos 5, ok? E o modo de preparo, que tem que ter também pelo menos 3 etapas. Lá naquele planejamento que ele estava fazendo, ele já colocou algumas palavras, então muito provável que ele tenha colocado até mais do que essa quantidade. Mas é importante reforçar, delimitar ali para ele fazer um texto bem estruturadinho, ok? Então vamos pensar num exemplo aqui de como poderia ser essa receita de amor? Então vamos lá. Ingredientes: 2 xícaras de carinho. E aí lembre ele que sempre quando ele for colocar os ingredientes, quando ele for colocar a quantidade, o numeral aparece ali, ok? 1 litro de respeito. Muito bem. 5 abraços apertados. 3 pitadas de paciência. Muitos sorrisos. Então, olha que interessante, né? Sorriso à vontade, né? A gosto. Então, aqui a gente tem os ingredientes. E aí ele vai fazer também o modo de preparo. Sempre lembre ele que o modo de preparo tem essa palavrinha que dá essa ideia de instrução, né? Então, o primeiro aqui, misture o carinho com o respeito, ok? Acrescente os abraços e mexa bem. Aqui, ó, os verbos de orientação. Finalize com muitas pitadas de paciência e sorrisos. Sirva sempre que quiser espalhar amor. Então, aqui tem um exemplo. Claro que vai depender de cada um, né? As palavras que eles vão colocar, depende também
das vivências que eles têm. A ideia é que eles trabalhem muito com a criatividade. De repente, professor, você pode pedir para que ele faça também, nos ingredientes, que ele coloque também a calda. Qual é a calda que vai em cima desse prato aqui, né? Ele pode fazer, por exemplo, um bolo de amor, algo mais adaptado, né? E aqui na calda ele pode colocar também mais sentimentos, ok? Muito bem. Aqui nós temos então a receita pronta. A partir do momento que o aluno terminou, então você precisa olhar, corrigir, observar, analisar, né? E aí depois você vai recolher essas receitas e vai colocar essas receitas dentro de um livrinho. E aí ele vai fazer um caderninho, ok? Aí você vai ter lá um livro de receitas de amor, ok? Um livro de receitas de amor. Depois, cada um pode fazer a leitura da sua receita e aí eles podem também compartilhar entre eles, né? Quais sentimentos que foram colocados ali, que alguns tiveram, outros não, né? Quais poderia acrescentar. E aí vocês podem até fazer um bate-papo, uma conversa sobre a importância do amor entre as pessoas, a importância do cuidado, né? E que também cozinhar é um ato de amor, que a gente tá falando de receita, não tem aqui uma comida específica, mas o ato de cozinhar também é um ato de amor. Então, dá para trazer aqui uma abertura maior, né, nessa conversa aqui, aprofundar com eles. Ok, professor? Muito bem! Então, é isso. É importante que vocês organizem os grupos, né, conversem com eles, dê todo o encaminhamento para as etapas, e aí eles vão produzir, com certeza, com muito mais segurança e vão trazer coisas muito legais, ok? Então, professor, eu os vejo na próxima lição e coloquem em prática o que a gente tem conversado aqui, porque é bem importante e o aluno vai, com certeza, entender muito melhor as características do gênero. Na prática, ele vai observar muito mais e vai se aprofundar muito mais, certo? Então, eu os vejo na próxima lição e a gente vai conversando.